sobre mais 3 tópicos para com a nossa meditação. E o primeiro que nós iremos falar, continuando essa palavra, como obter resposta a todas as orações. O texto que nós lemos para com a nossa meditação em Mateus capítulo 7, versículo 7, versículo de número 8, diz assim para conosco: pedi e dá-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Interessante que, olhando para este versículo de número 7 e versículo de número 8, ele tem 3 palavras que eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta noite. Ele tem a palavra pedir, ele tem a palavra buscar e tem a palavra bater. Essa palavra, ou essas palavras no inglês, o pedir, tradução de pedir é ask, o buscar é short, o bater é termo. E as 3 primeiras palavras iniciais de se pedir, buscar e bater no inglês, juntando as 3 palavras iniciais das 3 palavras, ela vai significar pedir, ou seja, ask. Não é uma simples coincidência. O que nós podemos ver aqui é que pedir, porém, pressupõe que o Deus a qual nós seguimos, Ele é o Deus que escuta, mas também é o Deus que responde às nossas orações. Só que, porém, muitos não conseguem chegar ao objetivo principal das respostas das vossas orações. Por que não conseguem obter resposta às suas orações? Porque muitos deles têm atitudes que não são de acordo com a palavra de Deus. Porém, quem pede zumbando, ou só pede para cumprir o ritual, sem fé, não está pedindo de verdade. É preciso pedir com fé, é preciso pedir sem vacilar, então você receberá a resposta das vossas orações. A Bíblia diz na carta de São Tiago, capítulo 1, no versículo de número 5, Tiago capítulo 1, versículo 5, 6 e 7, a Bíblia diz assim: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, versículo 6, versículo de número 6, ele diz assim para conosco: peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é superlevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Então, para nós obtermos a resposta, a certeza da resposta de nossas orações, nós temos que pedir ao Senhor com fé, com confiança, com segurança e não duvidando daquilo que nós estamos pedindo, da oração que nós estamos fazendo ao Senhor. Tem muita gente que não consegue ter êxito na resposta de suas orações. Não é porque não é vontade de Deus
que ele está expedindo? É porque ele não está sabendo pedir, não está pedindo de verdade, ele está vivendo uma vida de incerteza, de atitudes que desagradam ao Senhor. Em Hebreus capítulo de número 11, versículo 6, ele vai dizer assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não pode haver falhas, ou Deus não é verdadeiro. Portanto, não pode haver sequer uma dúvida, pois Deus ele é verdadeiro. Então, quando nós oramos e não recebemos aquilo que nós pedimos, a falha não está em Deus, a falha está em nós. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós estamos orando, a dúvida ela permeia o nosso pensamento, ela permeia a nossa mente, e nós não conseguimos orar com fé suficiente para receber de Deus aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Por isso, a certeza da oração respondida e das promessas ilimitadas de Deus para conosco, em cumprir, em conceder a nós as nossas petições através de nossas orações, está inserido em toda a Bíblia. Porém, eu quero nesta noite falar de alguns versículos do Antigo Testamento, até porque nós já falamos em culto anterior sobre este tema, alguns versículos do Novo Testamento. Mas hoje eu quero falar alguns versículos do Antigo Testamento que mostram que é vontade de Deus responder às orações dos santos. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no Salmo de número 34, e no versículo 15 e versículo de número 17, Salmo de número 34, versículo 15 e versículo de número 17 diz assim: os olhos do Senhor, versículo 15 do Salmo 34, estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O versículo de número 17 diz assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então veja só, o versículo 15 diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O que é clamor? Oração. Quando nós estamos clamando a Deus em oração, pedindo ao Senhor algo, apresentando esse clamor ao Senhor, Ele diz que o Senhor está com os seus ouvidos atentos. O que é que acontece? Deus está escutando as nossas orações. O versículo 17: os justos clamam, os justos oram, e o que acontece? O Senhor os ouve. Mas o versículo não para por aí, ele continua dizendo: e os livra, ou seja, responde às nossas orações. Então, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus que escuta, é o Deus também que responde. O problema é que muitas vezes nós pedimos e não recebemos. Aí o que acontece? Nos desestimulamos e deixamos de orar. Aí a gente esquece daquela parábola daquele juiz, que aquela mulher estava sempre ali pedindo para ele intervir em favor da sua causa, e de tanto ela importunar o juiz, ele resolveu logo a causa dela para não ter que voltar lá novamente. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós sabemos pela Bíblia que Jesus, Deus, o Senhor, o Criador de todo o universo, Ele conhece os nossos pensamentos, e antes que a palavra venha à nossa boca, Ele já até a sabe. Porém, Ele quer ouvir em cada um de nós as nossas
nossas necessidades. Através de quê? Das nossas orações. Continuando, se nós formos ao Salmo número 37, 3 salmos à frente do 34 que nós mencionamos, a Bíblia diz assim, no versículo 4 e o versículo 5: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O que é que deseja o teu coração nesta noite? O que é que você deseja do Senhor nesta noite para com a sua vida? O versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Ele tudo fará em favor da minha e em favor da sua vida. Aleluia. Porém, para mostrar algo mais ainda sobre como o nosso Deus, Ele é o Deus que responde às nossas orações, no Salmo número 91, versículo de número 15, o salmista vai dizer para nós, no Salmo 91 e no versículo 15: quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então há promessa de Deus para aquele que o invocar, que Ele vai responder, que Ele vai estar com ele, que Ele vai o livrar e que Ele vai honrar essa pessoa que assim toma essa atitude de confiar no Deus a qual ele serve. No Salmo número 84, versículo 11, a Bíblia diz assim, Salmo 84 e versículo 11: porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão. Glória. Queridos, bem, nós pedimos a Deus através das nossas orações, e Ele está dizendo que Deus ele não negará bem algum os que andam na retidão, os que andam fazendo a vontade de Deus. Deus o entregará em suas mãos bênçãos a qual eles necessitam, a qual nós necessitamos. Então, a primeira coisa que eu quero concluir deste ponto de número 1 desta mensagem é que o Deus a qual nós servimos, a qual nós adoramos, Ele nos garante resposta às nossas orações. Agora, o que nós temos que fazer é saber orar. Os discípulos de Jesus chegam para Jesus e dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Só que eles já tinham visto Jesus orar várias vezes. Se fosse para repetir as palavras que ele já tinha ouvido falar de Jesus em oração, eles repetiriam, mas eles não estavam querendo algo dessa forma, apenas repetir as palavras de Jesus. Quando os discípulos dizem assim: Jesus, me ensina a orar, ele está dizendo assim: Jesus, me ensina a orar, e que as minhas orações, as nossas orações tragam resultado. Que eu ore e veja o milagre acontecer, que eu ore e o mover de Deus aconteça por intermédio das nossas orações. Amém? Amém. Continuando agora para o segundo ponto. Deus ama seus filhos mais do que os pais terrenos. Coloca isso na tua mente. Deus ama seus filhos. Então Deus me ama, Deus te ama muito mais do que os nossos pais aqui na terra. Amém? Jesus provou isso para nós, que Deus nos ama muito mais do que os nossos pais terrenos, quando Ele usa Mateus capítulo 7,
o versículo 9 ao versículo 11 de Mateus. O que ele diz aí para nós nesse texto? Ele diz assim: o qual dentre vós é o homem que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Aí olha o versículo 11, ele diz assim: se vós, dizendo para os homens, se vós, pois sendo maus, sendo faltosos, sendo limitados, podemos colocar aí vários adjetivos, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe las pedirem. Ei, preste atenção aqui no final desse versículo: lhe dará boas coisas aos que las pedirem. Ele faz a pergunta: será que ele não vai dar boas coisas aos que lhes pedirem? Então vejam só, amados irmãos, vamos imaginar aqui uma coisa. Como pais que somos, qual é o pai que quer ver o filho no sofrimento? Às vezes nós adoecemos quando o filho adoece, não é verdade? Qual é o pai que quer ver o filho na miséria? Qual é o pai que quer ver o filho numa situação humilhante, devastadora? Qual é o pai que quer ver o filho na pobreza? Qual é o pai que quer ver o filho em situações de humilhação, do domínio do pecado, do inimigo, muitas vezes dominando aquele filho, das drogas? O pai faria de tudo para dar a esse filho o melhor, para vê-los bem. Se nós, como seres humanos que somos capazes de nos esforçarmos para dar o melhor para os nossos filhos, Jesus está dizendo o seguinte para nós nesta noite: Deus, como Pai, Ele também tem essa mesma preocupação, e muito mais ainda Ele tem do que vós que sois terrenos, que sois faltosos. Então, com isso, meus amados irmãos, o que mais poderia um filho de Deus querer, além dessa promessa tão ampla e abrangente, proveniente da paternidade infinita de Deus? O problema é que muitas vezes nós queremos tentar resolver as coisas do nosso jeito. Aí quando não dá certo, aí a gente corre para os braços do Pai. Nós não conversamos com Ele, não consultamos, não oramos antes, oramos depois que a coisa não deu certo. Mas Deus quer que nós possamos confiar nele, confiar a Ele, assim como nós confiamos aos nossos pais terrenos. O que mais poderia alguém desejar como confirmação da vontade de Deus? Que seus filhos lhe peçam qualquer coisa. Deus diz na sua palavra que aquilo que nós pedimos a Ele, crendo, nós receberemos. E que coisas são essas? Por exemplo, nós podemos pedir a Deus riqueza. Tem crente, irmão, que acha que é pecado pedir riqueza, porque a gente tem que pedir a virtude do Espírito Santo, a graça de Deus, o conhecimento é assim, precisamos pedir. Mas também a gente pode pedir riqueza, pedir bens materiais. Se você está andando uma bicicletinha caindo a corrente, pede a Jesus para dar uma bicicleta nova. Em oração pode pedir. Se você tem um transporte que não está bom e deseja trocar e não tem condição, pede a Deus para que te dê condição de você poder comprar o melhor. Não é pecado nós orarmos a Deus pedindo bens materiais. Agora, o pecado é que muitas vezes, quando nós temos esses bens materiais, não sabemos usar, e é outra história. Mas quando nós usamos para a glória de Deus, é algo fundamental, irmão, que Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus tem trabalhado em nossa vida, e Ele quer que eu e você coma o melhor desta terra. É vontade de Deus. Agora, se nós não vamos comer, aí a escolha é nossa. Porém, saúde, estarmos pedindo a Deus por saúde,
a purificação do pecado, o livramento do pecado e qualquer coisa, irmão, que nós desejarmos que esteja em comunhão com a palavra de Deus, nós podemos pedir ao Pai em oração. E Ele promete na sua palavra que aqueles que pedirem boas coisas, Ele vos dará. Então vamos pedir boas coisas ao Senhor, vamos. Muitas vezes nós procuramos um homem que é falho, às vezes a gente vai procurar alguém, pedir socorro ao homem, porque a gente está precisando de algo. Quando chega lá, a gente conta a nossa situação para ele: rapaz, eu estou pior do que você. Tu já passou por essa? De chegar, pedir socorro, eu vou na casa de fulano, que eu tenho certeza que quando eu chegar lá, ele vai me abençoar hoje. Aí quando você chega lá, que conta a situação dele, que ele vai contar a história dele, a dele está mais complicada do que a sua. Mas o salmista vai dizer: de onde me virá o socorro? Aí ele vai lembrar e dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É tempo de nós buscarmos a Deus em oração, é tempo de nos derramarmos na presença dEle e contar a Ele aquilo que nós desejamos e precisamos, e com certeza Deus, que é Pai e que quer ver o melhor para os seus filhos, Ele vai nos atender no nome santo de Jesus. A terceira coisa, para concluir esta palavra, e nós encerraremos esta palavra sobre como obter resposta nas orações. A resposta às orações, amados, ela é da vontade de Deus. É da vontade de Deus a resposta das orações. E Jesus, ele fala uma coisa interessante em Mateus capítulo 6, versículo 10. Se você tiver aí com a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 6, versículo 10, no Sermão do Monte, Jesus nos ensina a orar. Ele vai dizer assim, parte, não está todo o versículo aqui, ficou a primeira parte do versículo, ele diz assim: seja feita a tua vontade. Aonde? Assim na terra como no céu. Então seja feita a vontade de Deus aqui na terra como no céu. Glória a Deus. Aí eu quero concluir esta palavra da seguinte forma: é a vontade de Deus no céu que as pessoas sejam derrotadas, afligidas pela miséria e pessoas infelizes? É a vontade de Deus isso? Lá no céu Deus está com vontade que aqui na terra nós sejamos assim? É a vontade de Deus no céu que as pessoas sejam atormentadas por demônios e carreguem para sempre as obras do diabo no seu corpo, alma e espírito? Não. É a vontade de Deus que sejam abandonadas e esquecidas por Deus depois de terem sido alcançados por eles? Depois que nós aceitarmos a Jesus como Salvador, que confessamos a Ele, é vontade de Deus nos esquecer, nos abandonar neste mundo? Não. O problema, veja só uma coisa: se não é vontade de Deus que as pessoas sejam derrotadas, se não é vontade de Deus que as pessoas vivam afligidas pela miséria e por muitos infortúnios da vida, se não é a vontade de Deus que as pessoas sejam oprimidas, atormentadas pelos demônios, pelos espíritos malignos, pelo diabo, trazendo escravidão sobre o corpo, a alma e o espírito, se não é vontade de Deus que aqueles que já o aceitaram como Salvador vivam aí como que uma vida de abandonados por Deus, esquecidos por Deus, então por que muita gente vive nessa situação? Por que muita gente, até cristão mesmo, até pessoas que já confessaram a fé,
que abraçaram essa fé em Cristo vivem uma vida medíocre, vivem uma vida de infelicidade, não deveria ter felicidade por ser uma nova criatura, não conseguem ter essa alegria no seu ser. Porém, querido, se não é vontade de Deus no céu, também não é vontade de Deus na terra. Não é vontade de Deus que viva o homem oprimido, viva o homem angustiado, viva o homem debaixo de um peso de maldição. Não é vontade de Deus. Podemos estar livres dessas coisas na terra, assim como estaremos livres delas no céu. Como, pastor? Tão somente pedindo e recebendo segundo a vontade de Deus aqui e agora. Eu posso viver livre dessa situação quando eu aprender, pedir e receber de Deus aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos para viver uma vida de alegria, de prazer, de contentamento, servindo a um Deus que tudo pode aqui na terra. Queridos, hoje é tempo que precisamos pedir e receber, não na vida futura. Aqui e agora necessitamos que a vontade de Deus seja feita, não apenas no céu. Tem gente que diz: não, é o seguinte, eu estou esperando Jesus buscar para que a gente viva uma vida feliz quando chega lá, porque aqui, irmão, ninguém nunca vai ter alegria, nunca vai ter prazer, a gente nunca vai ter paz. Mentira! Nós podemos ter paz na alma, contentamento ainda aqui na terra, se nós soubermos vivermos uma vida contínua de oração, sabendo pedir e recebendo de Deus aquilo que nós pedimos. É porque nos conformamos com o conformismo, porque, irmãos, eu costumo dizer que a derrota ela não se concretiza no ato, ela se concretiza na mente. Muito antes de você ser derrotado, você começa a dizer que não vai conseguir, que não vai chegar lá, acaba não chegando. Então muitas vezes nós oramos e a nossa oração ela não sobe desse telhado, porque falta fé, não tem fé suficiente para que as nossas orações cheguem à presença de Deus. Porém, por que nós precisamos aqui e agora? Porque necessitamos que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, não apenas no céu, porque nós não estamos lá ainda, nós estamos aqui na terra agora. Por isso que nós precisamos pedir a Deus que nos dê graça suficiente para aqui na terra nós darmos o melhor ao Senhor, servindo e adorando a Ele em espírito e em verdade. Então eu quero concluir esta palavra recitando os tópicos que nós ministramos durante essas três sextas-feiras. Primeiro, que é oração. Segundo, é a vontade de Deus responder todas as orações. Terceiro, a importância e o poder da oração. Quarto, a importância da oração precisa ser aprendida, a arte da oração precisa ser aprendida. Quinto, fundamentos para pedir e receber, ou seja, as respostas das orações. Sexto, o que pecadores podem reivindicar. Sétimo, a certeza da oração respondida. Oitavo, Deus ama seus filhos mais do que os pais terrenos. E por último, resposta às orações é a vontade de Deus. Então que Deus continue abençoando poderosamente cada um de nós, e que possamos entender e compreender a vontade de Deus para com as nossas vidas.